Amados irmãos e irmãs, com a alegria do Cristo ressuscitado, iniciemos mais um programa Meditando a Palavra. Eu sou a Vilma, está comigo aqui a minha irmã leiga, Clarice. Nós somos o grupo de leigos carmelitas, São João da Cruz, da paróquia São Sebastião, Santuário Nossa Senhora do Carmo de Paranavaí, Paraná. Iniciemos a nossa leitura orante de hoje, traçando sobre nós o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegou o momento de silenciarmos o nosso coração e a nossa mente. Convido você também que nos assiste a fazer esse momento de silêncio, para que nós possamos preparar o nosso corpo e a nossa alma para esse encontro com o Senhor. Vamos nos desconectando dos barulhos. Procuramos um lugar mais tranquilo, uma posição corporal mais relaxada e deixemos-nos esvaziar de tantas informações que nós recebemos de fora. Podemos também respirar profundamente algumas vezes e ir soltando o ar bem devagar. Agora mais tranquilos, vamos invocar o Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, para melhor compreendermos o que Jesus quer nos ensinar no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O primeiro passo para a leitura orante é a escuta da palavra. A palavra é uma atitude de Deus que nos fala, e nós precisamos ouvi-la já com atitude também orante. Assim sendo, hoje ouviremos e meditaremos o Evangelho de Mateus 9, dos versículos 9 a 13. Esse texto maravilhoso nos traz a bela conversão do apóstolo e evangelista Mateus. Vamos ouvir o texto com atenção. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo partido daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse: siga-me. Levantando-se, ele o seguiu. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa sentado à mesa. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come entre cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já fizemos o primeiro momento, que foi a leitura da palavra, e agora, nesse segundo momento, nós vamos meditar. Mas para isso nós vamos fazer mais uma leitura silenciosa. Você que está em casa também pode fazer mais uma vez. E pode ir parando também em alguns versículos que mais chamaram a tua atenção, que mais nos tocaram, né? E vamos nos colocando no lugar daquele que Deus está falando. Podemos agora partilhar um pouco sobre o que mais nos tocou e nos perguntar: o que o Senhor está nos dizendo? Recordo outros textos? Você que nos assiste, procure também se questionar.
sobre qual é a mensagem que o Senhor está dizendo para você nesse dia, que o Senhor quer revelar para você através dessa palavra. Clarice, vamos meditar um pouquinho, vamos partilhar, né? Nós meditamos, vamos partilhar um pouquinho. Esse texto aqui, assim, o que mais me chamou a atenção foi, de novo, os fariseus. Lendo os evangelhos, a gente percebe que os fariseus, eles estavam sempre vigiando Jesus. Lembra aquela passagem da espiga de milho? Sim. Né? Ninguém estava vendo que tinha um fariseu, mas tinha um fariseu vigiando Jesus e seus discípulos. E aqui aparece de novo o fariseu. E a gente sabe que os fariseus, eles se achavam pessoas muito perfeitas, muito corretas, muito justas, muito santas. Porque eles obedeciam a lei muito com rigor. Com rigor. Mas era só isso, né? Isso. Obedecer a lei. Então eles julgavam muito, eles discriminavam muito as pessoas, né? As pessoas, como eles achavam que eles não pecavam, eles discriminavam os pecadores. E aí então, né? Eles vão questionar. E Jesus vai dizer, o que chama atenção aqui também é esse: quero misericórdia e não sacrifício. Porque os fariseus faziam sacrifícios, mas eram repetitivos e não se transformavam. Sim. Então eles pecavam, faziam sacrifício e achavam que estava tudo certo. Que estava tudo certo, não transformava o coração deles. E aqui Jesus cita, ele vai lá no Antigo Testamento, né? No texto de Oséias 6:6 do Antigo Testamento, ele diz: misericórdia quero e não sacrifício, né? É o texto que é bem isso. Em Oséias. E o sentar-se à mesa para o judeu era algo muito sagrado, né? Era no sentido de comunhão. Então, para eles, estavam julgando Jesus. Como que Jesus foi sentar com o pecador, né? Porque eles não se sentiam pecadores, sentiam uma casta superior. Superior. Né? À parte. E o que me chama muita atenção também, Clarice, é o chamado, né? A vocação, né? Então, imagina, a gente aqui pode se colocar no lugar de Mateus, né? Você também que nos assiste, né? Imagina Jesus passando, olha para você e fala, né? Clarice, segue-me. Vilma, segue-me. Gente, isso é maravilhoso, né? E assim, a decisão dele, né, foi muito rápida. Ele já se levantou e seguiu Jesus, né? Sem pensar. E a gente sabe que os cobradores de impostos, eles eram vistos como pessoas injustas, né? Porque eles eram colaboradores do Império Romano, né? Recolhiam altos impostos do povo, só que também uma boa parte, como eles cobravam a mais, ia para o bolso deles. Então eles tinham uma vida muito confortável, né? Mas Mateus não pensa, ele simplesmente, acho que o olhar de Jesus foi tão assim, né? Que na hora ele se decidiu, né? Então ele largou tudo, ele abandonou a vida que ele tinha, né? Ele faz um despojamento, né? De tudo, todos os seus bens para seguir Jesus. E ele passa a viver na simplicidade, mas também passa a ser livre agora, né? Ele toma uma decisão, né, Vilma? Isso. De mudar de vida. Mudar de vida. Uma conversão mesmo, Jesus chama e ele muda de vida. Muda de vida, num momento, No né? momento. Então, também pode acontecer conosco, Pode. né? Num momento Com de certeza. espiritualidade, num momento numa missa, num momento num retiro, você pode sentir que você não quer mais cometer aquele pecado que você vem cometendo. Exatamente. Que às vezes você vem cometendo aquele pecado há tanto tempo e não está conseguindo se libertar daquele pecado. Então, num momento, você também pode se sentir tocado por Jesus, chamado por Jesus. E abandonar o pecado e seguir Jesus, porque ele fez isso, né? Ele abandonou o pecado e seguiu Jesus. E a gente falando pecado, né? Então aqui mostra que Jesus, ele não rejeita os pecadores, né? Muito pelo contrário, ele acolhe. Ele rejeita o pecado.
né? Jesus rejeita o pecado, mas não os pecadores, né? Então esse acolhimento de Jesus é muito lindo. E Jesus faz isso conosco hoje. Ele nos cura doenças físicas, ele nos cura doenças espirituais, doenças morais, né? Sim. Ele nos levanta, ele nos quer bem, né? Ele nos quer com ânimo, né? Com coragem. Então ele quer incluir os excluídos, ele não quer ver ninguém à margem. Não. Ninguém pode, né? Jesus, ele continua fazendo isso. E ele continua nos pedindo também que nós façamos isso. Sim. Reconhecemos que somos pecadores e também ajudar os outros, né? A sair da situação de pecado, né? E essa doença física, né? Que não é só física aqui que Jesus diz, né? Que não são os que têm saúde que precisam de médicos, sim os doentes, né? Então Jesus, aqui a gente volta a falar, não é só doença física, né? Mas também espiritual. Jesus veio para curar as doenças físicas e espiritual. Então por isso que muitas vezes a gente acha que a gente não está doente, né? Espiritualmente, mas se a gente fazer uma análise da nossa vida, a gente pode encontrar muitas doenças que a gente tem, né? Então é um momento assim de a gente de se aproximar, né, de ter essa conversão que nós falamos. E também é muito importante para nós que somos cristãos também procurar a reconciliação com Deus, que é através, né, da confissão, né, do sacramento. Eu ia né? falar, muitas vezes a nossa maior doença espiritual é a falta de um perdão. Perdão. Né? Porque a misericórdia vai estar também o perdão. Sim. Né? E então muitas vezes a nossa maior doença espiritual é a falta de perdão. Não conseguimos perdoar alguém, né, que nos ofendeu. Aí a gente se fecha para a cura e não deixa a graça chegar. A graça chegar, exatamente. E Jesus, quando eu lembrei também assim, eu fui pesquisar misericórdia, né? Então a misericórdia é o coração. Córdia é coração. Então, muito profundo, né? Muito profundo, porque a gente sempre escuta uma frase que já é uma frase feita, mas que ela é muito verdadeira. Jesus sempre olha nosso interior, porque as nossas ações refletem o que temos em nosso interior. Então, assim, Jesus aqui, ele também quer corrigir o fariseu. Ele viu que o fariseu tem um coração duro. Fechado. Coração fechado. Então ele fala, né? Quero misericórdia e não sacrifício. Então... Não adianta só cumprir a lei ao rigor, né? Ao pé da letra, e não ter a misericórdia, né? Para com o outro, né? Não ter o acolhimento, amor do coração, de coração. Que um dos exemplos de uma pessoa com, né, misericórdia é o bom samaritano, naquele evangelho, e que só o samaritano socorre o outro desconhecido. E para ele não importa, né? Os outros que haviam passado não se comoveram, desviaram. Só ele teve compaixão, né? Teve compaixão, que também tem a ver, né, com a misericórdia. Então, a gente terminando a nossa partilha aqui, fica, né, esse recado, isso pra gente, né, não se fechar, né, pra graça, né, que Deus tem para cada um de nós, né, se abrir, né, pra graça, nos despojando, né, de todo essa doença que a gente pode ter, física e espiritual, principalmente espiritual. Principalmente. E Jesus quer nos curar. Nesse terceiro momento agora, chegou o nosso momento da oração. Deus nos falou e agora nós vamos responder a Ele. Com o coração já aquecido pela palavra que penetrou o nosso ser, se instalou em terra boa,
que agora será capaz de produzir frutos, podemos nos dirigir ao nosso Deus e responder a Ele. E pode ser em forma a oração ela pode ser de louvor, de súplica, de agradecimento, ou até mesmo, como nós já falamos em outros programas, recitando um salmo. Então a minha oração de hoje é: Senhor Jesus, eu te louvo pelo chamado que um dia me fizestes para te seguir e ajudar a divulgar os teus ensinamentos. Te peço que quando eu estiver doente espiritualmente e o pecado escurecer a minha alma, que o vosso Espírito Santo me mostre para que eu procure o sacramento da confissão, obtendo a reconciliação para voltar a estar em comunhão contigo. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu confio em sua infinita misericórdia. Afasta de mim, Senhor, as forças do mal que podem me tirar a bondade, pode me tirar a misericórdia, a justiça, né? Forças que podem bloquear o meu coração. Afasta de mim. Que eu seja fiel a Ti na vivência da Tua palavra e que todos que se aproximarem de mim sintam a Sua misericórdia presente em mim. Amém. Amém. Nosso quarto momento é a contemplação. Agora, nos colocando mais uma vez na presença amorosa do Senhor, vamos fazer o nosso compromisso. A contemplação nos leva a uma ação. Nós ouvimos a palavra, meditamos, né, Clarice? Rezamos e agora vamos nos perguntar: o que eu posso assumir para a minha vida? Diante dessa palavra que o bom e amado Deus nos revelou nesse dia, o que eu posso fazer para deixar para trás uma vida errada, ouvir o chamado de Jesus e segui-lo? Você também que nos assiste, procure fazer esse propósito, ao menos para essa semana. O processo de conversão é assim mesmo. Vamos exercitando pouco a pouco a nossa relação com Deus. E quando percebemos, já estamos tomados pelo amor misericordioso de Deus por nós. Qual o seu compromisso, irmã Clarice? Então, quando eu li, né, meditei esse texto, eu lembrei que nossa igreja, ela nos ensina 7 obras de misericórdia corporais, né, que entre elas está dar de comer, beber, vestir, né, e 7 obras de misericórdia espirituais: consolar, corrigir, aconselhar, perdoar, né? Então eu pensei assim no meu propósito dessa semana, é meditar nessas 14 obras de misericórdias e assim, praticar, né? Que eu tenha elas na minha mente para que diante de uma situação eu saiba qual obra eu devo praticar para aquela situação que está sendo apresentada para mim. Então, meu propósito é esse, né? Meditar para que essas obras fiquem gravadas, né? E o Espírito Santo vai mostrá-las em cada situação que você estiver passando. Que eu estiver passando, as pessoas que eu encontrar, né? Com quem eu convivo. Isso, muito entendo, Clarice. E o meu compromisso é de me colocar sempre à disposição do amor de Deus, estar vigilante nas minhas orações, para estar atento ao chamado que o Senhor possa me fazer para segui-lo fielmente. Encerrando mais um programa Meditando a Palavra, vamos agradecer a você que esteve conosco nessa Lexio Divina. Esperamos que a palavra do Senhor possa ter tocado o seu coração e que ela possa trazer a paz e o amor de Deus junto de você e de sua família. E se possível, te pedimos que deixe um like no vídeo, né, para que o YouTube possa enviar essa meditação para outras pessoas também. Agradecemos também a Pascom, que esteve mais uma vez com a gente nas gravações, nos dando esse suporte para realizarmos esse trabalho de evangelização. Agradecemos especialmente a Deus por nos colocar ao vosso serviço.
ao Espírito Santo que nos conduziu e a Nossa Senhora por estar sempre conosco, intercedendo por nós junto ao seu Filho Jesus. Vamos encerrar esse programa com oração vocacional carmelitana. Ó Maria, Mãe do sumo e eterno sacerdote e Mãe dos carmelitas, para a maior glória e veneração, Deus fez nascer no seio da Igreja a ordem carmelitana. Nós vos rogamos, olhai com ternura a ordem que vos é consagrada e alcançai de Jesus, vosso Filho, muitas vocações para o Carmelo. Dai à vossa ordem sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas empenhados, para que propaguem pelo mundo a boa nova de Cristo e a devoção a vós, padroeira dos carmelitas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.